diante de mim, é diante de Deus. Deus vai arrancar de dentro para fora o que está dentro de você e tem feito você lutar, e Deus está te dizendo, você não precisa lutar, é eu que liberto. A única coisa que eu e você precisamos fazer é o que essa canção diz: se proste, grite se quiser, mas diz para o Senhor, seja sincero com Deus e diga: Deus, eu tenho esse problema, mas eu não quero ter mais. Eu tenho, Deus, essa debilidade, mas eu não quero ter mais. Eu tenho, Deus, palavras que eu firo as pessoas, mas eu não quero ferir mais. Eu tenho um sentimento dentro de mim escondido, mas eu não quero ter mais. E eu sei que se o Senhor quiser, eu saio daqui livre. Porque eu te recebi como Senhor e Salvador da minha vida, e eu não quero mais lutar com isso. Eu não quero mais lutar. É a sua chance de você sair daqui. Rasga o seu coração. Fale com o Senhor. Você não vai ter medo mais de ser líder. Você não vai ter medo mais de pregar a palavra do Senhor. Que isso vai desaparecer hoje da sua vida, da minha vida. Você não vai ficar mais em dúvida se você serve a Deus ou não. Você vai sair daqui comprometido. Deixa Deus te usar, Carlinhos. Se proste, se proste. Se prostrar é o rosto no chão. Se prostrar é a cara no pó. Se proste nessa manhã. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você está diante de Deus. Do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade. Se levante e em sinal de rendição estende as suas mãos ao céu. Declare essas palavras na sua vida. Levante as duas mãos ao céu em sinal de rendição. Declare que a sua vida é para louvor dEle, é para glorificar Ele, é para exaltar Ele. Levante as suas mãos em sinal de rendição. Que a minha vida seja a sua vida, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ore em língua se quiser. Cante em língua se quiser. Você pode, você está perdoado. Você está curado. Você está livre dos seus pecados. Estamos livres, eu estou livre dos meus pecados. Ele me curou, me libertou. Ele transformou a minha natureza. E Ele transforma a sua natureza de filho rebelde para filho obediente, submisso. Aleluia. Ele vai fazer de você um filho legítimo. Um legítimo filho. Sempre de coração rendido. Aplauda Ele. Sentemos. Glória a Jesus. Sentemos, não precisa abrir sua Bíblia não, você já leu o texto. Oração no meio de grande perigo. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus minha angústia
Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Ao caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, chamei, clamei, e eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Diga glória a Deus. Então Deus é um Deus de amor, e eu quero nessa manhã compartilhar com você, e que você, quando ler esse texto, dependendo de qual Bíblia você estiver usando, você vai encontrar logo no título um subtítulo: Masqui de Davi. Masquil, né? Masquil vem de uma raiz etimológica que significa iluminação, inteligência. Então poderíamos dar o título para esse salmo: Iluminação de Davi, ou compreensão de Davi, ou entendimento de Davi, quando estava em oração na caverna. E eu e você temos estado em casa já há algum tempo, nossa caverna, amém? E você precisa fazer essa leitura, né? Não é ficar triste não, mas fazer essa leitura de que o Senhor te pôs lá, porque Deus tem algo para fazer na sua vida, né? A primeira coisa é aguentar essa pessoa que está morando com você lá. Aleluia. Fala amém, irmão. Que é difícil, que eu sei que é, né? Difícil. Às vezes é difícil viver até com a gente mesmo, não é? Não é não? É, isso mesmo. Pode falar que é verdade, que eu sei. Glória a Deus. E o que entendeu Davi quando estava orando na caverna? E em qual caverna você vai achar esse contexto lá em Samuel capítulo 22 e 24? Quando Davi se reúne, se esconde na caverna, e juntamente com ele algumas pessoas que a Bíblia fala, e eu quero compartilhar com você um pouquinho, né? Naquele momento quando Saul queria matar Davi, e ele estava se escondendo no deserto, num lugar que se chamava En-Gedim, um lugar no deserto muito bonito e que tem diversas cavernas. Davi estava com 400 homens. Olha o estado desses homens: endividados, afligidos, ferrados na vida, tudo detonado. Era esse nível de pessoas que estavam compartilhando a caverna com Davi. Parece uma situação como no Brasil, de algumas pessoas que estão vivendo um histórico assim, de dívidas. Você imagina um exército de 3.000 homens te perseguindo, e você entra numa caverna para se esconder, e às vezes a gente não consegue imaginar alguém fazendo isso, né? Segundo a pastora Arlete, ela detesta a caverna, entra em pânico. Eu vou dizer para você que eu comungo da mesma comunhão com ela. Para mim entrar no lugar, eu tenho que ver que tem luz do lado de lá, porque eu sou crente, irmão, até nisso. Tem que ter luz. Se você entrar num túnel aqui, eu tive a oportunidade de entrar aqui no Rodoanel, e lá no finzinho tem um túnel assim que você entra, mas você não consegue ver o fim. E o pessoal: vamos lá explorar. Eu falei: pode ir, eu fico aqui intercedendo, porque eu não vi o fim do túnel. Então eu não ia arriscar. E deve ser realmente assim, constrangedor e tenso, né? Você está num lugar onde você não se sente seguro. E de tantas cavernas, Davi entra lá, né? E Saul com todo o seu exército. Davi entra na caverna,
E quando Saul chega naquela região, que caverna que ele entra? Irmão, não fala aqui quantas cavernas tinha. Mas esse homem tinha que entrar na caverna onde Davi estava. Isso nos mostra também que nós não somos livres de sofrer algumas coisas. Que nós somos passíveis de enfrentar situações igual todo mundo. Mas se nós mantermos a nossa confiança e os nossos olhos no Senhor, o Senhor nos dará vitória. Porque ali Deus estava trabalhando para tratar Davi, sim ou não? Para tratar esse homem, para tratar ele na questão da humildade, você já vai ver já. Então Davi, ele compõe esse salmo, e que eu já disse para você, a iluminação, ele tem no meio dessa situação, ele tem o entendimento, ele tem a compreensão de que ele precisa da misericórdia de Deus, que Deus é o único que pode salvá-lo e pode protegê-lo. Diga glória a Deus. Nós, quando lemos o versículo 1 e 2 desse salmo, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, fala de algo individual. Nós não estamos falando, ele estava com 400 homens lá, mas ele não estava colocando a confiança nele, em quem estava à sua volta. É algo muito pessoal. E eu quero glorificar a Deus pela equipe aqui de louvor. Eu quero glorificar a Deus pela pastora Elete, que vocês escolheram a música adequada para tudo, porque está falando de é algo muito pessoal. Deus quer ter experiências conosco. Esse desmantelar de multidão, foi ouvir, não. Deus usa oportunidades para nos tratar. Quando que você vai se relacionar com Deus a sós? E você está aí. E agora há pouco mesmo nós profeticamente nos prostramos novamente. E eu vou dizer para você, Jesus olhando lá do céu, quando ele viu você prostrado, ele lembrou do encontro que você foi. Você lembra no encontro que você foi, que você estava lá prostrado? A gente ia lá chamar você para almoçar, você não queria ir. Tamanha era a graça de Deus sobre sua vida. E ela está aí. Ela está aí dentro de você. Ela vai correr rios de água viva. Então o que nós entendemos, que quando as coisas apertam, o que eu e você entende quando nós estamos praticamente sem força, o que eu e você podemos entender quando já estamos sem recursos, o que eu e você podemos fazer diante de uma situação, quando a gente se sente incapaz de realizar as coisas simples, que às vezes há necessidade de sair de casa e nós temos medo, às vezes há necessidade de ir lá ajudar alguém e nós ficamos com medo. Mas o que fazer? Como é que nós agimos dessa forma? Como que nós respondemos a essa situação? E o que Davi recebe de entendimento quando a situação, quando o bicho pega, que não tem saída, ele não via saída, e ele tem a inteligência, tem a iluminação de entender que precisa pedir misericórdia, me ajude. A palavra nesse momento de dor, de que o bicho está pegando para você, não para você pedir justiça, mas você pedir misericórdia, suplicar, você pedir a piedade. Eu sei. E aí você começa a ser sincero diante de Deus. Deus, eu sou falho. Deus, eu pisei na bola. Deus, eu tenho agido dessa forma, e por isso eu não estou desfrutando da sua presença, eu não estou desfrutando do seu favor. Não é por causa do demônio, não é por causa de principado, de potestade, mas é por causa de mim. Eu não tenho vivido a legitimidade de ser seu filho, porque no momento de dificuldade eu não tenho discernido o que eu tenho que fazer. Mas no momento de dificuldade, Davi vai buscar Deus, porque quando você vive em aliança, você vive em aliança. A sua aliança, ela não vale só quando você está aqui, ela vale quando você está aqui, quando você está no ônibus, quando você está em qualquer lugar. Você sabe por que eu não compro uma latinha de cerveja e eu não bebo? Não é porque o pastor Jair me proíbe.
Não é porque a cepa me proíbe, é porque eu tenho uma aliança. Você consegue entender isso? Você sabe por que às vezes eu não me misturo numa situação ou outra? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu tenho uma aliança. E aquele que tem a mão sobre mim, ele já falou na palavra dele: eu sou ciumento. Deus não quer ver você flertando com ninguém, com nada. E Davi se encontra nessa situação de desespero. E nós, quando nos encontramos na situação de desespero, o que nós fazemos? Nós ligamos para todo mundo, sim ou não? Liga para a Arlete, fica ligando para ela de 5 minutos para ela resolver. Liga para mim. Não que eu estou dizendo que você não deve de buscar ajuda, não deve se unir com quem tem a mesma fé que você. Mas Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você. Porque o Deus que eu sirvo tem que ser o Deus que você serve. Isso é unidade. A palavra que eu creio, a palavra que eu leio tem que ser a mesma palavra que você lê. Isso é unidade. Diga glória a Deus. Então, o que eu e você merecemos, a palavra de Deus, ela deixa claro que os homens, o ser humano merece o quê? A morte. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas o que ele tem? Deus tem misericórdia para te dar. Eu me lembro, pastor Alex, que eu estava vivendo uma situação, pastor Floriano, uma situação difícil dentro do contexto da igreja onde eu estava. E eu fiquei triste pensando até em romper a minha aliança com Deus. E eu fui falar com a minha pastora, Otacília, naquela época, né? Que eu era mais novo, um pouquinho. Não posso falar pequeno, mas mais novo. E eu ia desistir. Sabe quem ela falou para mim? Ela falou assim: Marcelo, que ela não chamava de Marcelina, ela chamava Marcelo. Ela falou assim: quem tem céu para te dar? Aí eu: Jesus. Ela falou assim: é Ele que você tem que agradar. Porque Ele tem céu para te dar. As pessoas que te feriram não tem céu para te dar, mas Jesus tem. E se você entender isso no seu coração, você vai enfrentar qualquer coisa, porque no momento difícil você vai ouvir aquela voz dizendo para você: eu tenho céu para te dar, vale a pena. Você consegue compreender? Então Davi, e o que Davi faz na hora em que o bicho está pegando, na hora que tudo está ruim? Tem gente que fica em casa, tem gente que vai murmurar, tem gente que vai reclamar com a vizinha, tem gente que vai dizer que o pastor não visitou, que ninguém ligou para ela. E Davi estava nessa situação. Procurei alguém para me ajudar, ninguém me ajudou. E Deus está lá do céu olhando para você, dizendo: eu estou aqui. Você já reparou que a gente às vezes tem esse mau costume? Todos nós que saímos das trevas e fomos transportados para a luz, todos nós chegamos aqui e sempre procuramos Deus por último. Depois que o negócio arrebentou, aí a gente vem dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Mas se você fizer isso primeiro, você vai experimentar milagre. Diga glória a Deus. Em 1 Samuel capítulo 24, 14, após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues, a um cão morto, a uma pulga. Então Davi se sente uma pessoa, a gente começa a se autodepreciar, né? A gente começa a se vitimizar. E não entendendo que quando nós fazemos isso, nós abrimos porta para o inimigo realmente trabalhar nas nossas emoções. E Davi estava se sentindo assim, mas a Bíblia diz que ele clamou pela misericórdia do Senhor. Eu clamei, e eu sei que o Senhor pode restaurar a minha sorte, pode mudar a minha sorte. E eu quero dizer para você que Deus não fez isso só com Davi. Ainda tinha 400 homens, tinha 400 gerações lá que dependiam dessa atitude de Davi. E Deus te chamou nessa manhã para algo especial, para você entender que a sua oração, ela pode mudar o destino.
Tem gente que está na lama. Tem gente que está com a sua imagem, né? Como as pessoas dizem, está ruim na foto. E ele está lá, ó, soberbo. Não clama por Deus. Não se derrama, como nós cantamos aqui, me derramar, não se derrama diante dele. Não reconhece que é dele que você precisa. Diga glória a Deus. Olha, Davi, ele já havia sido consagrado rei, mas em humildade ele se compara a um cachorro e a uma pulga. Lembra a canção que você acabou de cantar? Se eu tiver que gritar, eu grito. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que me humilhar a mim mesmo. E às vezes a nossa oração, ela não tem a eficácia que tem, porque nós oramos ainda com o nosso nariz empinado. Tem gente que fala assim, né? Ah, Deus, o Senhor diz na sua palavra. O Senhor diz que eu tenho direito. O Senhor diz que é aquilo. O Senhor diz que é aquilo outro. E a gente consegue, a nossa oração vira uma cobrança de que Deus precisa fazer porque está escrito na palavra dele. Mas nós somos chamados para ter uma intimidade com Deus e nos apropriar da sua misericórdia, reconhecendo quem nós somos, que nós estamos aqui por causa de Deus. Eu aprendi uma oração uns anos atrás que me ensinou, toda vez que eu entro num lugar, que eu entro na presença de Deus para orar, eu digo: Deus, de mim mesmo eu não queria estar aqui. De nós mesmos nós não queríamos estar aqui, mas o Senhor te atraiu. O Senhor nos atraiu até esse lugar. Diga glória a Deus. Então eu quero compartilhar com você nessa manhã que a circunstância que está te matando, a sua falta de humildade, e Davi clama, ele grita por justiça, quando na realidade o seu clamor deveria ser por misericórdia. Às vezes nós estamos ali: Deus, o Senhor tem que ser justo, eu sou seu filho, eu sou seu servo. Mas Deus quer em nós um reconhecimento de que nós precisamos de ajuda. No verso 1 e 2, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, e expus a minha angústia. Às vezes nós queremos falar com o Senhor com as palavras bonitas, né? Eu vou ver se eu consigo, que eu sou tão íntimo de Deus que eu não consigo assim falar umas palavras bonitas, mas eu vou tentar para a gente entender. Ó inefável, como é que é? Ó inefável, imensurável, arquiteto do universo. É assim que você fala com seus amigos? É assim que a gente fala com quem é íntimo? Não. Com quem é íntimo, você fala: mano. Você fala: é isso mesmo. Você fala: tá pagando de louco. Fala: oxe. Oxe. Uai. Não tem protocolo, porque você é íntimo. E Deus quer nessa manhã que eu e você saiamos daqui entendendo que a gente precisa ser íntimo dele. Que essa oração que Davi mostra, que no momento da crise, que no momento que o bicho está pegando, que a situação está ruim, é nesse momento que Deus quer saber o que tem dentro de você. E tem pessoas, eu digo a você, que mesmo com essa situação que todo o mundo está enfrentando, ainda tem pessoas com o nariz empinado, achando que consegue tudo, que não precisa de Deus. Diga misericórdia. Aqui está o ensino, a instrução, o masquil. Davi expõe diante de Deus tudo o que se encontrava em seu coração. Expor sua queixa não é renegar sua situação, mas expressar a sua insatisfação por ele estar se sentindo assim, e expõe a sua fraqueza de forma íntima,
uma dor que é insuportável. Aqueles que foram traídos, abandonados, subjugados, está sofrendo de alguma maneira, necessitam expressar essa dor insuportável diante de Deus. É você ser sincero e ir até o extremo, ir até o limite, até onde você não tiver mais condição, e ser sincero com Deus. Deus, eu não estou bem. Às vezes até num jejum, que você estabeleceu, às vezes até um jejum, pediu um jejum para Deus, e aí deu vontade de comer. Deus vai entender, eu vou comer mesmo e tá tudo certo. Não, Deus, eu estou com vontade de comer, mas eu não quero, porque eu quero te honrar. Então me ajuda a te honrar, me capacita a te honrar, porque eu quero. De mim mesmo eu não consigo, mas com você eu posso. Diga glória a Deus. O que pela lei do sucesso, se você pensar na tribulação, você vai enfraquecer. Pense positivo, passe por cima. Meio que pedem para você fazer de conta que não aconteceu nada. Esquece isso, bola para frente. Mas eu não sou doente, eu não sofro de amnésia. Está doendo? Sim. Então vai para Deus, busque a Deus, segue o seu mestre. Quando Jesus estava sentindo o ápice da dor para ser crucificado, ele nem tinha sido crucificado ainda, para onde que ele foi? Para onde que ele foi, igreja? Diga, para o jardim, diga, para a presença, para a intimidade. E lá na intimidade, me lembrei desse texto, pastor Alete. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele falou para o pai que ele não estava satisfeito com aquela situação, ele demonstrou isso. Mas se o Senhor quer que eu experimente isso, me capacita a passar por isso. Então Deus quer realizar coisas novas na minha vida e na sua, e isso não vai acontecer se eu e você continuar do mesmo jeito, esperando que alguma coisa aconteça. Não vai acontecer. É eu e você que temos que nos levantar, ou melhor dizendo, nos prostrar com um coração verdadeiro diante de Deus e confessar as nossas dificuldades. Davi decide ser verdadeiro, expõe sua angústia. Aprendemos aqui nessa oração de que Davi, que é um pedido para que o pai interprete a sua angústia, no verso 3 e 4. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, o meu caminho. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e não vi, mas não havia ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou. Alguém cuidou, ninguém cuidou da minha alma. Melhor dizendo, ninguém, estava sozinho. Diga misericórdia. Ninguém cuidou. Ninguém o tratava como rei. Ninguém dava a ele a devida honra, muito pelo contrário. Davi estava numa situação que ele corria risco de vida. Não sabe quem eu sou, não me conhece. Como é dolorido as pessoas duvidarem da sua essência e te julgarem pelo que falam ou acham, sem saber quem você realmente é. Note que não era porque ele estava isolado, porque estar na caverna que sofria, mas era o seu coração que estava a verdadeira angústia. Quer dizer, nem a situação, nem o mau cheiro que Davi estava sentindo dentro da caverna. Porque se você gastar tempo nesse texto, e no texto de Samuel, você sabe porque Saul entrou lá. Saul não entrou para se esconder, ele se entrou para fazer as suas necessidades dentro da caverna. Então você imagina a cena, Davi no fundo da caverna e o inimigo dele fazendo as necessidades lá na frente. Ele estava numa situação difícil. Mas Deus vai trocar esse momento na sua vida para o cheiro da unção, o cheiro da presença. Faltou refúgio, ninguém se preocupou com a minha alma, ninguém estava ali.
se eu estava bem ou não, estou realmente só, não vejo ninguém vindo ao meu encontro, ou planejando me ajudar. Você precisa olhar, dar uma observada nesse interior, nessa alma. A causa não era interior, não era exterior, era interior. E há quanto tempo eu e você às vezes não choramos mais na presença de Deus, que não conseguimos sentir mais a presença dele e perceber. Diga a Deus: a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Ele fala com quem pode encher ele de esperança. Tu és minha esperança, tu és minha herança na terra dos viventes. E tudo de melhor que quero ter. Minha porção não é algo que traça e a ferrugem pode corroer. Eu tenho o céu, eu tenho a sua presença. Então Davi se volta para aquilo que realmente é infinito. Davi não fica preso aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo. Ele não fica olhando, sendo introspectivo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o Espírito de Deus, ele foi enviado por Jesus para nos tratar. Jesus disse: eu não vou deixar você sozinho, eu tenho o Espírito. E cabe a mim e a você nos relacionarmos com Ele todo dia. Então que você, nesses dias, você se desafie a falar com o Senhor. Tira da mente que você precisa estar rodeado de gente para poder falar com Deus. Tira da sua mente que você precisa ter um monte de estrutura para você ter relacionamento com Deus. Deus quer se tornar íntimo para você. E não importa a circunstância, como nós cantamos, não importa a circunstância. Mesmo quando estamos aborrecidos, diga glória a Deus.